Ana respirava fundo, tentando conter o desespero que a consumia a cada segundo. O painel eletrônico do aeroporto piscava impiedosamente: voo para Seul, embarque encerrado. Ela havia corrido pelos corredores, tropeçado em malas, se desculpado em 13 idiomas diferentes, mas nada adiantou. O portão se fechou diante dela como se o destino tivesse decidido brincar com sua paciência. "Não é possível", murmurou, apoiando as mãos nos joelhos. "Meu primeiro intercâmbio e eu já começo assim." Um funcionário, gentil, mas firme, confirmou: não havia mais nada a fazer. O próximo voo só sairia dali a 8 horas. 8 longas horas de espera, solidão e arrependimento. Ela se deixou cair em uma das poltronas da sala de embarque, olhando ao redor. Famílias rindo, casais trocando beijos discretos, crianças dormindo nos ombros dos pais. Tudo parecia perfeitamente no lugar, menos ela. Pegou o celular e abriu o aplicativo de tradução coreano que vinha estudando há meses. A tela refletia a frustração em seu rosto. "Pelo menos posso praticar enquanto espero." Tentou se animar. Mas o cansaço venceu. Entre um café morno e outro, o tempo passou e quando o novo embarque foi anunciado, Ana só queria sentar e dormir. No avião procurou seu assento. Fila 17, janela. Perfeito. Ou quase. Quando chegou, um homem já estava sentado ao lado. Capuz preto cobrindo parte do rosto, fones de ouvido e uma aura de "por favor, não me reconheça." Ele levantou o olhar por um instante. Os olhos escuros e atentos a encararam com uma mistura de surpresa e cautela. Desculpe, é o meu assento", disse Ana em inglês, apontando para o número na passagem. O homem apenas assentiu, levantando-se em silêncio para deixá-la passar. O perfume dele era discreto, elegante, um misto de cedro e algo doce, como chuva. Ana acomodou-se, ajeitou o travesseiro e respirou fundo. Minutos depois, ouviu um sussurro atrás dela. "É ele! Não acredito! É o Min Jae!" Seu coração disparou. Ela virou o rosto discretamente. O homem ao lado, ainda de capuz, fingia dormir, mas ela reconheceu o nome. Min Jae, o ator coreano que havia estrelado o dorama que ela maratonou 2 semanas antes. Ela engoliu seco. O mundo podia ser pequeno, mas o destino, às vezes, era irônico. Ela, uma brasileira desastrada que perdera o voo, agora sentava ao lado de um dos homens mais famosos da Coreia do Sul. E ele, sem saber, acabaria lembrando daquele voo por muito mais tempo do que imaginava. Ana tentava manter a calma, olhar para a frente, respirar fundo, focar no filme da telinha à sua frente e não pensar que estava sentada ao lado de Min Jae, o protagonista do dorama que a fizera chorar por 3 noites seguidas. Mas como fazer isso quando ele estava ali, a menos de 30 centímetros, com o capuz caindo suavemente sobre o rosto e os lábios entreabertos, num descanso quase poético? Ela desviou o olhar e tentou disfarçar. Mas, de repente, ele se moveu, tirou um dos fones, olhou para ela e perguntou, em inglês: "Você está confortável aí?" O tom era educado, um pouco tímido, diferente do personagem confiante que ela conhecia da TV. "Ah, sim, tudo bem, obrigada", respondeu, apressada, quase tropeçando nas palavras. Ele sorriu de leve e por um segundo o coração dela perdeu o ritmo. "Brasileira, certo?", perguntou, observando o passaporte em suas mãos. "Sim, como adivinhou?" Ele: "Pela bandeira no seu chaveiro." Ele apontou discretamente. "Eu gravei um comercial no Rio há alguns anos." "Sério?" Ana abriu um sorriso sincero. "Eu adoro o Rio, as pessoas, a comida e o pôr do sol em Ipanema. É lindo mesmo", respondeu ele, e o olhar por um instante pareceu distante, como se recordasse algo bom. Silêncio, mas não um silêncio inconfortável.
Era o tipo que nasce quando duas pessoas estão curiosas demais para fugir dele. Ana tentou se concentrar em seu livro, mas não leu uma linha. Min-jae, por outro lado, mexia no celular, digitava algo, depois apagava, como se lutasse com o impulso de puxar conversa de novo. Até que uma turbulência suave balançou o avião. Ana, que nunca foi fã de voar, agarrou os braços da poltrona. Ele notou. "Está tudo bem, só uma pequena corrente de ar", disse com a voz calma. "Não precisa se preocupar." Ela assentiu, tentando sorrir, mas os olhos denunciavam um medo. Então, inesperadamente, Min-jae estendeu a mão, apenas tocando de leve o braço dela. "Confie em mim", disse num tom firme, quase protetor. O toque foi breve, mas suficiente para fazer o tempo parar. Ana sentiu o coração acelerar, e pela primeira vez desde o início da viagem, ela se sentiu segura. Não sabia se era por causa das palavras, do olhar dele, ou porque o destino parecia estar escrevendo uma cena que ela jamais teria coragem de imaginar. Quando a turbulência cessou, Min-jae recostou-se novamente. "Viu? Eu disse que passaria." Sorriu, e dessa vez Ana riu junto. A partir daquele instante, algo mudou. Entre uma conversa sobre comidas brasileiras e músicas coreanas, o voo que deveria durar longas horas pareceu passar em minutos. E quando o avião finalmente pousou em Seul, Ana tinha a estranha sensação de que estava chegando a um novo país, mas também, de alguma forma, a um novo capítulo da própria vida. O aeroporto de Incheon parecia um outro mundo. Luzes, sons, vozes em um idioma que Ana ainda tentava decifrar. Tudo parecia girar rápido demais, menos o coração dela, que batia devagar, ainda preso no instante em que se despediu de Min-jae na saída do avião. "Foi um prazer conhecê-la, Ana", ele dissera, ajeitando o boné e os óculos escuros antes de desaparecer entre os seguranças que o esperavam. E ela, ainda tentando parecer natural, apenas sorriu e respondeu: "O prazer foi meu." Mas dentro dela havia algo estranho, como se tivesse deixado algo inacabado naquele assento 17B. Horas depois, Ana estava diante do balcão da companhia aérea, exausta. A mala simplesmente não havia chegado. O atendente falava rápido demais, e ela tentava acompanhar com o inglês improvisado, misturado a palavras em coreano que lembrava das aulas online. I lost my bag, blue suitcase. So, yes. Please." O atendente assentiu, pediu que preenchesse um formulário e garantiu que a mala seria entregue no endereço do hotel. Mas havia um pequeno problema. O endereço do hotel estava no celular, que, por sua vez, estava sem bateria. Ana soltou um suspiro pesado. Primeiro o voo perdido, agora a mala. Saiu do aeroporto com uma mochila nas costas, tentando se lembrar do caminho até o hotel. O frio do outono coreano cortava o ar e ela se arrepiou apertando o casaco leve que trouxera do Brasil. Caminhava distraída pela calçada quando ouviu alguém chamando atrás dela. "Ana?" Ela parou. Virou-se devagar e ali estava ele. Min-jae. Sem capuz, sem disfarce, usando um boné simples e um sobretudo escuro. O olhar dele misturava surpresa e preocupação. "Você tá bem?" ele perguntou, aproximando-se. "Eu achei que tinha ido direto para o hotel." Ana piscou confusa. Como você me achou?" "Eu vi você saindo do aeroporto. Parecia perdida. E, bom, achei que talvez precisasse de ajuda." Ela riu nervosa. "Acho que o universo quer que a gente continue conversando." Ele sorriu de leve. "Ou talvez queira que eu garanta que você chegue em segurança." Min-jae pegou o celular, chamou um carro e insistiu para acompanhá-la até o hotel. No caminho conversaram mais sobre o Brasil, sobre como ela sempre sonhara em conhecer a Coreia e sobre como ele, apesar da fama,
Às vezes se sentia solitário. Quando o carro parou diante do hotel, Ana virou-se para ele. Obrigado de verdade. Você não precisava ter feito isso. Ele hesitou por um segundo, como se lutasse contra algo dentro de si, e respondeu: talvez eu quisesse. Os olhos se encontraram por um breve instante. Havia algo ali, uma promessa silenciosa de que aquele não seria o último encontro. Min-jae fez um leve aceno antes de entrar novamente no carro. Mas, enquanto o veículo se afastava, Ana sentia que algo dentro dela acabava de começar. Os dias seguintes passaram rápido. Ana finalmente recebeu sua mala, conheceu a escola de idiomas onde faria um intercâmbio e começou a se adaptar à rotina agitada de Seul. Mas, no meio de tudo aquilo, um pensamento não saía de sua cabeça. O olhar de Min-jae quando ela entrou no carro, e o jeito como ele dissera que talvez quisesse ajudá-la. Ainda assim, ela tentou convencer a si mesma de que aquilo era apenas gentileza. Ele era um ator famoso, ela uma estudante estrangeira. Mundos diferentes. Naquela tarde fria, Ana decidiu parar em uma cafeteria perto da escola. Um lugar pequeno, aconchegante, cheio de luzes amareladas e aroma de baunilha. Sentou-se perto da janela, tirou o caderno da bolsa e começou a revisar anotações em coreano. Anion haseyo, murmurava baixinho, tentando repetir a pronúncia. Je irumen Ana imnida. Ela riu sozinha, achando graça do próprio sotaque. Está indo bem, disse uma voz conhecida atrás dela. Ana congelou. Virou-se lentamente. Lá estava ele, Min-jae, de boné, suéter bege e aquele sorriso contido que fazia o tempo parecer parar. Você... de novo? Ela disse entre surpresa e risada. Eu poderia dizer o mesmo, ele respondeu puxando o capuz. Esse é o meu café preferido. Ana riu, meio sem saber onde colocar as mãos. Então, o universo está mesmo brincando com a gente. Ele se aproximou com um olhar curioso. Posso sentar? E antes que ela respondesse, já estava à frente dela, pedindo 2 cappuccinos. A conversa fluiu com uma naturalidade que assustava. Min-jae perguntou sobre o Brasil, sobre o que a motivara a estudar coreano, e Ana contou sobre seu sonho de trabalhar com turismo e fazer pontes entre as duas culturas. Acho lindo quando culturas se encontram. É como aprender a falar o idioma do coração do outro. Ele a observou por um instante, em silêncio. Você fala de um jeito diferente. Calmo. É raro alguém conversar comigo assim. Assim como? Como se eu fosse só uma pessoa, não o Min-jae dos pôsteres. O ar ficou suave, quase melancólico. Ana percebeu algo nos olhos dele, uma solidão escondida atrás de sorrisos calculados. Sabe, disse ela depois de um tempo, mesmo que o mundo inteiro te veja, ainda é importante que alguém te enxergue. Min-jae sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso veio com algo mais, uma gratidão silenciosa. O café terminou, mas nenhum dos dois parecia querer ir embora. Antes de se despedirem, ele tirou o celular do bolso. Posso anotar seu número, caso o universo demore demais para juntar a gente de novo? Ana riu, surpresa. Claro! Quando ele salvou o contato, digitou o nome com cuidado. Ana. Destino. E naquele instante, mesmo sem perceber, o destino realmente começou a escrever o próximo capítulo, o que uniria suas vidas de vez. Nos dias seguintes, Ana tentou se concentrar nas aulas de coreano. Mas toda vez que olhava o celular, o coração disparava, porque desde aquele café, Min-jae havia começado a mandar mensagens. Nada exagerado, mensagens simples, mas que para ela
pareciam carregar um significado que ia além das palavras. Min-jae. Chegou bem em casa? Ana. Sim, obrigada por perguntar. Min-jae. Acho que esqueci de te perguntar. Você prefere café ou chá? Ana. Café, sempre. Min-jae. Então acho que precisamos de outro café logo. Ana leu aquela última frase umas 10 vezes. Outro café. Era só isso, mas soava como um convite que o coração dela já havia aceitado. 2 dias depois, eles se encontraram de novo, dessa vez em um café discreto em Gangnam, longe das câmeras e dos fãs. Ele chegou de boné e máscara, e mesmo assim, o coração dela reconheceu o olhar antes mesmo de ele falar. Acho que estou ficando especialista em coincidências, disse Ana, brincando. Coincidências? Eu chamo de destino, respondeu ele, tirando a máscara e sorrindo de lado. A conversa fluiu como antes, leve, sincera, divertida, mas havia algo diferente agora. Olhares que duravam um pouco mais, silêncios que diziam o que nenhum dos dois ousava falar. Você sabe que se alguém nos ver juntos, vai dar problema, certo? Disse ele em tom baixo, mexendo na xícara. Por quê? Perguntou Ana. Porque sou... eu, respondeu ele, rindo de si mesmo. A imprensa adora inventar histórias, e você não merece isso. Ana olhou por um momento, mas e se eu quiser escrever a minha própria história? A frase pairou no ar, como uma confissão. Ele levantou o olhar, surpreso, e os dois ficaram ali, presos um no outro por um instante que parecia durar para sempre. Foi quando começou a chover, suave, fina, como nas cenas mais bonitas dos doramas que Ana amava. Min-jae levantou-se e estendeu a mão. Vamos? Na chuva? Por que não? A cidade fica mais bonita assim. Saíram do café, dividindo o mesmo guarda-chuva. As ruas de Seul refletiam as luzes coloridas e Ana sentiu o som da chuva misturar-se ao ritmo do coração. Por um breve momento, o mundo pareceu desaparecer, e ali, sob o mesmo guarda-chuva, o primeiro toque de suas mãos aconteceu. Não foi planejado, nem ousado. Foi só um toque leve, tímido, mas que dizia tudo que ainda não tinham coragem de dizer. Min-jae olhou para ela, o olhar sereno e cheio de algo que fugia das palavras. Sabe, Ana, disse com a voz baixa. Talvez o destino não esteja brincando com a gente. Talvez ele esteja insistindo. E sem perceber, Ana já estava sorrindo como alguém que começava a acreditar no impossível. As semanas seguintes foram um segredo bem guardado. Mensagens escondidas, encontros em lugares afastados, olhares trocados no meio da multidão. Ana e Min-jae viveu um amor discreto, feito de silêncio e pequenos gestos. Ele a levava para lugares que só quem conhecia a alma de Seul sabia encontrar. Uma livraria antiga às margens do rio Han, um restaurante que servia o melhor kimchi da cidade, e um parque onde as cerejeiras floresciam mesmo fora de época. Em cada um desses lugares, eles se tornavam apenas 2 corações comuns, sem fama, sem fronteiras, sem medo. Mas a realidade, essa sempre encontra um jeito de bater a porta. Naquela noite, Ana esperava Min-jae na cafeteria onde tudo começou. Chovia lá fora, e o barulho das gotas no vidro parecia repetir o ritmo ansioso do coração dela. Ele chegou atrasado, com o semblante tenso, o olhar distante. Desculpa o atraso, disse sentando-se. Tá tudo bem? Ela perguntou, preocupada. Ele respirou fundo antes de responder. Alguém tirou uma foto da gente, no parque. O quê? Nada saiu ainda, mas meu empresário ligou. Disseram que se a imprensa descobrir, pode virar um escândalo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana sentiu o peito apertar, não por medo da mídia, mas por ele. Por saber o quanto a imagem dele significava e o quanto o amor deles poderia custar caro. E o que vai fazer? Perguntou, tentando manter a voz firme. Min-jae olhou para ela com os olhos marejados de indecisão. Eu não sei.
Eu lutei tanto para chegar até aqui, Ana. Mas também não sei se consigo te deixar. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas sorriu mesmo assim. Eu não quero ser o motivo de você perder o que conquistou. E se eu te disser que nada disso faz sentido sem você? Ele rebateu, a voz quebrando. Ana desviou os olhos, tentando conter o choro. Sabia que o amor verdadeiro nem sempre era fácil, e às vezes amar também era saber deixar o outro escolher. Minjai, talvez o destino tenha nos cruzado para provar que o amor pode existir, mesmo quando o tempo não está a nosso favor. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa, firme. Não fala como se fosse o fim. Ela sorriu com os olhos marejados. É só o começo de algo que a gente ainda não entende. Do lado de fora, a chuva caiu mais forte. E pela primeira vez, o som dela não era de consolo. Era de despedida. Minjai se levantou, hesitando, e depois o abraçou com força. Sem promessas, sem certezas. Apenas o toque de quem sabe que o amor deles já era real demais para ser apagado. Quando ele saiu pela porta, Ana ficou ali, sozinha, observando a cidade que de repente parecia maior e mais fria. Mas no fundo do coração havia uma esperança silenciosa, a de que o destino, aquele mesmo que a fizera perder um voo e encontrar um amor improvável, ainda não tinha terminado de escrever a história dos dois. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Nenhuma mensagem, nenhum oi inesperado. Apenas o eco das lembranças, as risadas, o cheiro de café, o toque leve sobre a chuva. Ana tentava se concentrar nas aulas, mas o coração parecia viver preso entre o agora e o que já foi. Às vezes, ao caminhar pelas ruas de Seul, jurava ouvir o som da voz dele entre a multidão. Mas quando virava, era sempre alguém diferente. Até que um dia, a notícia veio. Ator Minjai confirma a pausa na carreira após vazamento de foto em encontro pessoal. A foto era deles, no parque, sorrindo, de mãos dadas. O texto dizia que ele havia decidido se afastar por um tempo, sem dar detalhes. Ana leu aquilo com as mãos trêmulas. Parte dela doía, outra parte sentia orgulho, porque, de algum modo, ele havia escolhido ser verdadeiro, mesmo que o preço fosse alto. 2 semanas depois, o intercâmbio de Ana chegou ao fim. A mala, agora cheia de lembranças, estava pronta. Mas o coração não. Naquela manhã nublada, ela foi até o mesmo café onde tudo começou. O primeiro encontro, o reencontro e também o adeus. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo cappuccino e ficou olhando a chuva cair. «Café para a viagem?» perguntou o atendente ao ver que ela parecia prestes a ir embora. Antes que ela respondesse, uma voz familiar ecoou atrás dela. 2 cappuccinos, como sempre. Ana virou-se devagar e o tempo parou. Minjai. Sem disfarces, sem inseguranças, sem máscaras. Apenas ele, com o mesmo olhar calmo e um sorriso tímido que dizia tudo. Você tá aqui? Ela sussurrou, sem acreditar. Terminei as gravações do último drama e percebi que tinha uma história inacabada para viver. Ela riu, emocionada. E essa história tem final feliz? Ele se aproximou, colocando o casaco sobre os ombros dela. Depende do que você chamar de feliz, respondeu com a voz baixa. O silêncio se instalou entre eles, suave, cheio de tudo o que não precisavam dizer. Do lado de fora, a chuva começou a cessar, e os primeiros raios de sol tocaram o vidro da cafeteria. Sabe, disse ele segurando a mão dela, da primeira vez que te vi, achei que era só uma coincidência. Agora tenho certeza de que foi o destino pedindo para eu ficar. Ana riu, emocionada. E eu perdi um voo para te encontrar. Eles riram juntos, como quem entende que certas perdas são só atalhos porque realmente importa. Então, sem pressa,
Ele a beijou. Um beijo simples, terno, cheio de tudo que o tempo calou e de tudo o que ainda viria. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou: "Não importa onde o destino nos leve, eu sempre vou te encontrar." Do lado de fora, o céu clareava. E enquanto a cidade voltava ao seu ritmo, Ana soube que aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma história que, mesmo longe das câmeras, o mundo inteiro gostaria de assistir.